Queridos, vamos iniciar agora a meditação na Palavra de Deus. E há um ano, agora me falhou a memória, mas em novembro de 2017, nós iniciamos a exposição no Evangelho de Mateus, para conhecer quem é o nosso Rei, aquele que veio, se encarnou entre nós, foi exaltado, aquele que derrotou o inimigo da nossa alma, aquele que veio e cumpriu todas as promessas, aquele que foi batizado, que foi levado ao deserto, como eu disse, para nos defender do inimigo da nossa alma, o Rei que proclama a respeito do seu reino, as bem-aventuranças. E fizemos a exposição durante alguns meses. E terminamos, e na verdade iniciamos a questão prática do reino, o que é ser sal. E ali, naquela exposição, mais de um ano e pouco atrás, eu fiz uma pergunta: será que estamos sendo sal? Verdadeiramente sal nesta terra? E nos vieram algumas indagações em alguns sermões, na verdade em 15 sermões respondemos algumas perguntas. Não estou sendo sal porque ainda não me rendi ao Senhor Jesus. Trabalhamos depois em 2 pregações, isso foi em 2 pregações, mais 2 pregações porque as lutas e adversidades tomam conta do meu ser. Olhando para Jó, nós respondemos. E a terceira indagação é porque eu estou em pecado. E aí fizemos uma longa exposição em Ageu e Zacarias, em 10 sermões, vendo que nós estamos em pecado, mas também olhamos para Deus, que nos chama ao arrependimento, que nos chama a trabalhar, que nos chama à santificação, e ao mesmo tempo, como olhamos para as 8 visões em Zacarias, é um Deus que governa sobre todas as coisas, é um Deus que chama o seu povo, que restaura o seu povo, que perdoa o seu povo, que capacita o seu povo. Portanto, como o sal, às vezes, que não está próprio para o consumo, para ser usado, ele é lavado, como estávamos vendo na Discovery até há pouco tempo, aquele sal que eles retiram ali do navio, ele tem algumas impurezas e ele é lavado para se tornar depois próprio para o consumo. Assim, queridos, recebemos aí durante quase 10, 12 sermões o que o Senhor faz para conosco. E agora nós voltamos ao Evangelho de Mateus. Então convido os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho, segundo Mateus, capítulo de número 5. E vamos retomar de onde paramos há cerca de um ano atrás. Capítulo 5, versículo de número 14. A leitura será do versículo 14 ao versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ore comigo mais uma vez, querido irmão e irmã. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações nesta noite. O Senhor está nos forjando para encontrarmos contigo, para morarmos no céu. E o Senhor nos prepara aqui nessa terra. Que a Sua palavra, ó Deus, penetre por meio da ação do Seu Santo Espírito que habita em nós. E nos ajude, ó Deus, a andar, a caminhar junto do Senhor, segundo o padrão divino. Ó Deus, lava-nos e nos ajude a ser luz nesse mundo, a refletir a verdadeira luz deste mundo. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós, há um tempo atrás, olhando para as bem-aventuranças, declaramos que a lei do reino de Deus foi instaurada, na verdade, a lei do reino de Deus foi instaurada pelo próprio Rei, que é Jesus Cristo. O Senhor determinou qual é o padrão do seu reino, para os seus súditos, que somos nós. E é muito interessante notar que o Sermão do Monte é um código moral do reino de Deus. E agora, a partir do capítulo de número 5, nós aplicamos no nosso dia a dia, e veremos a partir de agora, como se aplica o Sermão do Monte na nossa vida cotidiana. Em que áreas que nós muitas vezes lutamos. E o princípio norteador é sermos sal e luz. E a quem se aplica a esse chamado, a essa declaração?
nós falamos, somente aqueles que são de Deus. É impossível aquele que não pertence ao reino do Senhor aplicar as bem-aventuranças na sua vida, porque elas são incompatíveis. Portanto, querido irmão e irmã, e eu assim chamo a todos, na expectativa de que todos aqui um dia tenham entregues a sua vida ao Senhor. Porque se aplica a sua vida, mas se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, também é um chamado para você revisar agora a sua vida diante de Deus e constatar, sou eu sal e luz nessa terra? Porque há um chamado agora, à revisão de vida. Essa declaração que o próprio Senhor diz, vós, ele volta os olhos agora para os seus discípulos. Aqueles homens, maioria pescadores, cobrador de impostos, homens que não eram quistos naquele mundo, homens que talvez na nossa geração não seriam quistos pelo que eram, pelas suas profissões, mas o Senhor volta a estes homens destituídos de importância e diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Queridos, é muito interessante porque essas palavras, elas estão imbuídas, está inserido um grande desafio. Ser luz deste mundo era algo que estava além da capacidade daqueles homens. É claro que eles haveriam de compreender isso depois. Mas essa palavra de desafio também envolve atividade, envolve um trabalho. Então, ao mesmo tempo que o Senhor está direcionando essas palavras aos seus discípulos, Ele chama os seus, e não só aqueles ouvintes, mas todos nós, a uma avaliação da nossa postura diante de Deus. Porque implica receber esta palavra, implica uma vida totalmente diferente da que eu tenho levado. E essa palavra, queridos, no original, ela tem um tom de exclusividade, porque aqui no português está, vós sois a luz do mundo. E no original, no grego está, vós, e somente vós sois a luz deste mundo. Ele está dizendo, queridos, que somente o crente é luz nesse mundo. E nós veremos aqui, a partir dessa primeira narrativa, o que esse texto está nos trazendo implicações aqui, e constatações, porque a posição desse chamado é enfática, e aponta para realidades que nós precisamos agora conhecer, ou reavivar nos nossos corações, para ser verdadeiramente luz. Qual é a primeira constatação que nós olhamos aqui para esses 3 versículos e podemos tomar? Primeiro, o mundo em que nós vivemos está em trevas, em completa trevas. Não há luz neste mundo, não há vida neste mundo. Mas alguém poderia dizer, mas pastor, eu estou vivo, as pessoas estão aqui, elas produzem, elas desenvolvem. Não há vida. Estão mortos em seus delitos e pecados, e nós sabemos que o mundo busca uma iluminação, desde do mundo, desde o seu princípio, o homem busca iluminação, ele busca conhecimento, e ainda mais na nossa geração, eu digo na nossa geração moderna, nos últimos 300 anos, o homem tem voltado-se para si cada vez mais. A visão, como falamos no seminário, deixou de ser teocêntrica, ela é antropológica, tudo começa pelo homem, o homem dá a explicação de tudo, o homem dá o aval de tudo. Não é à toa que nos últimos 300 anos, nós somos o que somos e temos o que temos, por causa do avanço da humanidade, por causa do iluminismo, que tornou os homens agora, voltaram aos clássicos gregos, voltaram-se às literaturas outrora perdidas na Idade Média, que eles mesmos no iluminismo denominaram como Idade das Trevas, e agora o homem se tornou independente de todos. O homem passou a ter uma independência de Deus. As coisas não se explicam mais por meio da palavra, mas por meio do conhecimento do homem. A autoridade das Escrituras foi questionada. Agora, aquilo que eu creio é somente aquilo que eu posso explicar, aquilo que eu posso provar. Então, este conhecimento, e cada vez mais nas nossas gerações, tem sido a base para este mundo. E é interessante notar, conforme vocês podem ouvir, seja desde os políticos, como constatações em artigos e outros tantos mais, a nossa geração, eu estou dizendo aqui, aqueles que nasceram nos últimos 50 anos, é uma geração
devido às proporções de países e localidades, é uma geração com muita informação. Quantos se tornam mestres, doutores, quanta tecnologia, quanto investimento. Olhe para Belo Horizonte nos últimos 50 anos, se você tem mais de 50 anos. Olhe para Belo Horizonte, ou na verdade, olhe para a sua casa nos últimos 10 anos. Um parênteses aqui. É tão interessante que os nossos filhos, eles já vivem isso. Hoje, na parte da tarde, estava lá meu filho, olhando para a televisão, foi na televisão tocando e já passando, tentando passar a televisão com seus dedos. Move-se, eles já estão envolvidos com isso. E que coisa maravilhosa, você podia conceber há 10 anos que você teria o mundo nas suas mãos? Há 10 anos você estava com um tijolo enorme, que no máximo tinha um joguinho da serpente, no máximo ali. E você tinha 100 pessoas para você ligar, porque era ótimo ter um celular com 100 números que você podia guardar. E é interessante notar, queridos, que o mundo é assim. Este mundo, ele ama o conhecimento. No entanto, a despeito de tudo isso que nós vemos e ouvimos, a Escritura é muito clara. E ela continua a falar: vós sois a luz do mundo. Vós e somente vós sois a luz do mundo. Mas ela também fala uma outra coisa. O mundo jaz em trevas, e o termo aqui é grosseiras trevas, que não se pode enxergar o palmo à frente. A despeito de todo esse conhecimento que nós vivemos e usufruímos, o mundo está em trevas, em perdição. E é tão interessante, queridos, que o mundo não conhece, independente do seu conhecimento, ele não consegue explicar algumas coisas. Eu quero instigar os irmãos a buscar os filósofos. Hoje nós temos um meio muito interessante, o YouTube. Procura lá. Vá no YouTube e vá fazer as perguntas essenciais da nossa vida. E o homem tentando responder o porquê do caos nesse mundo. O porquê, a despeito de tanto conhecimento, fome, guerras não se dissipam, corrupção não se dissipa. Quantas promessas, eu já estou com 37 anos, quantas promessas que eu já ouço de eleição após eleição, que a corrupção vai se extinguir, não acaba, nem no primeiro mundo. Nem na Noruega e Suécia, que é um padrão de vida, não acaba. Acaso o homem pode acabar com tudo isso? Acaso o homem pode, com o seu conhecimento, exterminar por completo todas as doenças, todos os males que nós vivemos? Não, eles não conseguem explicar. Jamais explicam a razão de tanta e a profundidade que nós estamos cada vez mais. Olhe para a nossa geração, queridos. Não há um medo interno em nós quanto à próxima geração. Eu estou falando de crentes que conhecem, depende do Senhor, como nós ouvimos nesta manhã, um Deus que governa, mas pais que aqui estão. Não há um medo no coração, apesar de confiar em Deus, o que será da sua próxima geração, da geração do meu filho, que é um mundo cada vez mais perdido, onde desde do colégio ensinam tantas coisas, não está um mundo cada vez mais para a perdição? Um mundo cada vez mais vazio e individualista, isso é bíblico. Portanto, queridos, o mundo não tem resposta, ele não consegue resolver problemas, ele possui conhecimento, mas ele não aplica o seu conhecimento. Então, o resultado deste mundo é simplesmente frustração. Quantos, queridos, você pode sondar isso, dos conhecimentos, é muito interessante, eu me lembro, há pouco tempo, na Suíça mesmo, que eles têm a autorização do governo para tirar a própria vida. Se você quer eutanásia assistida, acho que é isso mesmo, eutanásia assistida, salvo engano. Um senhor, lá pelos seus 90 anos, quase 100 anos, cientista, resolveu tirar a sua vida, porque tudo aquilo que ele conhecera e desenvolvera, ele chegou a ficar tão frustrado que ele resolveu tirar a sua própria vida, de forma assistida, porque não via mais utilidade para si neste mundo. Um homem que sempre defendeu as suas proposições, ateu, mas não conseguia resolver as coisas e tirou a sua própria vida. Este é o fim do mundo. O mundo está em trevas, não há luz, mas o Senhor disse: vós sois a luz deste mundo. Vós sois a luz neste mundo caído. E é uma verdade que não está presa à época. Quando o Senhor Jesus disse isso aos discípulos, Ele não disse só a eles, Ele disse a todos aqueles
que passaram pela renovação, pela transformação do Espírito Santo de Deus. Esta palavra é a nós, queridos, é a você e a mim. Vocês são luz. Vocês são luz neste mundo. Qual é a segunda constatação, então, que nós vemos? A primeira é que o mundo está em trevas. A segunda é que nós somos luz. Porque nossa mente foi renovada na conversão. E o crente compreende, olha que lindo isso que eu aprendi, o crente, queridos. E eu estou falando aqui de todo crente. Você pode dizer assim, pastor, eu sou analfabeto, eu sou semi-analfabeto. Eu vou dizer uma coisa que eu fiquei extasiado e feliz ao ouvir isso. O crente tem mais luz, e na verdade tem luz, do que aquele mais sábio segundo este mundo. O cristão tem um conhecimento que é vida. E aquele que é sábio segundo esse mundo, segundo o padrão desse mundo, o mais sábio da nossa geração, sequer está aos pés deste que conhece a palavra de Deus. Ele compreende melhor a vida do que o maior pensador neste mundo. Vocês compreenderam isso? Aquele que é renovado pelo Senhor compreende a vida, tem sentido de vida, mais do que o maior sábio que busca no seu conhecimento em respostas com outros sábios. Vamos olhar então isso na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 21. 1 Coríntios 1, versículo 21. Vamos ancorar essa fala na palavra de Deus. Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ele continua: porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. E ele diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, o poder restaurador de Deus lhe alcançou, e tem lhe tornado dia após dia, segundo a estatura daquele que lhe chamou. Portanto, nós fomos chamados a realizar algo positivo. A nossa luta, queridas, não é vã. A nossa vida como cristãos, ela não morre, ela não para, ela não estagna. Ela tem um propósito. E esse propósito, queridos, ele tem um fim, a glória do Senhor. Mas nós não estamos lutando de uma forma vã. Nós temos um propósito, que é ser luz nesse mundo, que é viver segundo a natureza que o Senhor nos deu. Então, qual é a pergunta que nós podemos fazer aqui? Como isso se torna real na minha vida, pastor? Como eu posso ser luz? Como eu sou luz? O Senhor Jesus Cristo diz: vós sois a luz desse mundo, vós sois, e vós somente sois essa luz. Lá em João 8,12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E ele completa: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Queridos, eu quero que você entenda aqui esse clímax maravilhoso do sermão. Ele me transformou por completo. Eu era todo trevas, escravo do pecado. Ele me tirou das trevas, conforme nós lemos aqui na liturgia com o presbítero Luciano. Pois outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Guarde isso para sempre, que eu vou dizer agora, querido. Você foi e eu transformados naquilo que o nosso Deus é. Luz, vida. Nós, em Cristo, de uma vez por todas, fomos transformados e regenerados. Não há mais trevas em nós. A luz, a vida e vida eterna. Eu não sou Deus, mas sou eu transformado por Ele. E Ele veio a este mundo, se encarnou
e nós o veremos face a face, e estamos sendo dia após dia, sendo transformados à imagem dele, à estatura dele. Entenda o que você é em Cristo Jesus. Então guarde isso para sempre. Quando você lê depois em Tiago 1,17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele diz, ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos com primícias das suas criaturas. Vamos lá para João 14, 23. João 14, 23. Vamos todos a uma só voz ler o que o Senhor nos tem a dizer aqui nesta noite. Evangelho de João 14, versículo de número 23. Vamos todos a uma só voz? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Você é morada de Deus, do Santo Espírito de Deus. Sabe por que você é luz? Porque você não é mais o Tiago, você não é mais o Ricardo, você não é mais o Daniel, você não é mais o Samuel, que nasceu em pecado. Você luta contra o seu pecado, mas agora Cristo vive em nós, queridos. É por isso que eu sou chamado a uma função particular de ser luz. Então, colocando em prática, o que é ser luz? Ele começa falando em primeiro lugar, o que é ser sal. Nós já falamos sobre isso, mas se eu puder resumir, o sal é aquilo que eu sou. Se eu puder resumir, o que é ser sal? É aquilo que você e eu somos. O sal tem uma característica, onde ele está, ele é notado. Ele faz diferença. Então, o que você é? Você é um cristão? Aonde você está inserido, você faz diferença. Você não vive o tempo que os homens vivem, você não fala o que os homens falam, você não pensa da forma como os homens pensam. O seu tempo é o tempo exercitado com sabedoria. Você é hábil no falar, hábil no pensar, no agir, você é diferente. É aquilo que você é, as pessoas notam que você não fala as besteiras que os outros falam. As pessoas notam que você prefere um viver ético, e às vezes você deixa o seu trabalho por não ser conivente com o erro. As pessoas notam que a sua vida é diferente, que podem lhe chamar, podem caçoar, mas você é ilibado no seu andar. Isso é ser sal. E sendo sal, as pessoas são constrangidas pelo que eu vivo, pelo que eu sou. E aí então, eu sou luz. Ser luz é aquilo que eu faço. Porque quando eu sou sal, as pessoas vão indagar: ué, o Ricardo não é mais o mesmo. O Davi não é mais o mesmo. E aí ele vem me indagar: por que você não é assim? E aí eu abro a minha boca. E aí eu sou luz para proclamar o que eu sou no Senhor e proclamar quem Deus é. Só que muitas vezes nós queremos proclamar quem Deus é sem ser sal. É impossível. As pessoas vão olhar e falar assim: você não é coerente, você é cristão, mas olha como você vive. Na verdade, conforme nós pregamos aqui anteriormente, queridos, as duas coisas estão ligadas. Não há como ser luz sem ser sal, não há como ser sal sem ser luz. Elas estão extremamente ligadas, e tudo isso depende de um momento de conversão. Mais uma vez eu repito, avalie a sua vida. Você está sendo sal e luz? Você é diferente? Conforme estávamos falando aqui na escola dominical, o Agostinho passou por essas lutas tremendas, tremendas. Deus foi paciente com ele, demonstrando dia após dia, contato com as pessoas. Ele foi vendo em Ambrósio, foi vendo agora em outros dois personagens que são tão difíceis de pronunciar o nome, conforme o pessoal ali na mocidade estava ouvindo, que agora me esqueci, é um nome tão complicado, mas vendo na vida das pessoas, na vida de servos do Senhor, e ele foi constrangido, a ponto de indagar o porquê lutava com isso, e foi chamado por Deus, em determinado momento da sua vida, aos seus 32 anos de idade. Então, queridos, se eu sou então luz, eu devo mostrar
que eu sou o sal também, e eu destaco, sendo luz, o efeito iluminador. Eu falo da razão da esperança que é em mim. Como então ser luz? Quais são as atividades que nós, na verdade, atividades não, qual deve ser o nosso proceder? Como avaliar se eu estou sendo luz? Primeiro, a luz dissipa as trevas. Ser luz, conforme nós olhamos em Efésios, o Luciano aqui leu novamente, Efésios 5,13 diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Querido, ser luz, primeiro é viver pela verdade. Você vive pela verdade? Na sua boca só sai a verdade. Você reprova aquilo que é mentira. Nós somos chamados a viver pela verdade, e se eu sou luz, aonde eu estou, eu tenho de ser o amparo. Na verdade, a luz, ela vai reprovar a mentira, vai reprovar a impureza. Eu não posso ser conivente. Portanto, uma das indagações, se eu estou sendo luz, queridos, eu não posso estar num local onde há podridão. Eu tenho de revelar, eu tenho de falar, eu tenho de ir para com o meu próximo, Mateus 18, resolver o problema. Eu não posso ser luz em meio às trevas. As trevas são dissipadas com a luz. Eu não me envergonho disso. Ser luz, queridos, é não se envergonhar. Muitas vezes, como nós estamos falando aqui, Agostinho, conforme nós lemos aqui, ele foi muito impactado, porque a sua luta final antes da sua conversão foi, ele dizia assim: amanhã eu aceito, amanhã. Mas quando ele ouviu falar sobre Vitorino, esse é mais fácil, né, Davi? Esse é um personagem mais fácil. Vitorino era um homem muito quisto em Roma, um homem de retórica, que falava para todos, e ele se converteu. E quando ele se converte, ele não ia para a igreja, porque ele temia os seus colegas, ele tinha vergonha dos seus colegas. Na verdade, ele tinha medo de ser difamado pelos seus colegas. Resumindo, como nós falamos na escola dominical, ele tinha medo da solidão, porque confessar ao Senhor, dissipar trevas, é muitas vezes andar nos passos do Senhor Jesus Cristo, é ficar só. E nós temos medo de ficarmos sozinhos, de sermos difamados. Mas Vitorino, depois, quando ele olhou a passagem, disse que o Senhor, na verdade, aqueles que confessarem diante dos homens, Ele confessará diante dos seus. Ele olhou para si e falou assim: meu Deus, eu não confesso o meu Deus diante dos homens, eu preciso mudar minha postura. E aí, ele se converte, Vitorino, e ouvindo essa mensagem, Agostinho olhou para si e disse: eu não posso mais andar assim, eu não posso mais ser conivente com as trevas. E é muito interessante depois, se vocês lerem as Confissões de Agostinho, como que esse homem foi usado por Deus. E nós temos a grande referência que não é Agostinho, é o Senhor Jesus Cristo, onde ele estava. E você perceba como é o Senhor Jesus Cristo. Ele andava com publicanos, com pecadores, mas ele mostrava aquilo que era pecado. Ele falava, ele era diferente no seu ambiente, ele era luz a todo instante, ele fazia diferença no seu ambiente. Em segundo lugar, como ser luz? Explicando a causa das trevas. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus. É por isso que vamos aqui ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque de segunda a sábado você vai ter momentos em que você vai ter que ser luz e você vai ter que explicar o que são as trevas. O crente, ele esclarece ao mundo a situação que ele se encontra. O crente, ele continua a falar a respeito de Deus, porque o mundo está alienado de Deus. Porque o mundo prefere as trevas. Nós temos que falar que o mundo prefere as trevas, que ele ama as trevas, ele ama praticar o que é mal, porque essa é a natureza do homem. Mas nós temos que falar a respeito disso, de que o homem está depravado nos seus delitos e pecados, que há o juízo da parte de Deus. Mas também, queridos, o crente é chamado a divertir esse mundo moderno apresentando o Evangelho. Hoje nós ouvimos e somos muitas vezes seduzidos por uma doutrina que nós temos só a explicar que Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas não é conivente com o pecado. Deus é amor, mas ai daqueles que não confessam
diante do Senhor os seus pecados, haverá juízo. Mas, em terceiro lugar, nós somos chamados como luz a apontar para a solução. Qual é a solução, queridos? João 3,7 diz: importa-nos nascer de novo. Há uma solução. A solução é que o homem precisa de uma nova natureza para amar a luz. O homem caído nos seus delitos e pecados, ele jamais vai amar a luz se ele não mudar de natureza. A Bíblia está repleta de exemplos. Um porco pode amar a limpeza, não a sua natureza se envolver na sujeira. Ele precisa de uma nova natureza. Ele precisa de uma conversão real. Não é só vir à igreja, não é praticar as coisas, é mudar por completo. E a luz aponta para o caminho. Qual é o caminho? Que é Cristo Jesus. Resumindo, eu preciso ter um relacionamento com Cristo, porque Ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Jesus não somente nos ensina, não somente nos dá um novo conhecimento, mas Ele nos transforma em novo homem, em nova mulher. É disso que precisamos, é disso que precisamos orar, queridos. Senhor, transforme o meu filho, transforme a minha filha, transforme o meu pai, minha mãe, meu tio, meu chefe. Transforme esses políticos, Senhor. Que sejam novas criaturas. Porque, queridos, eu aqui jamais vou produzir no coração de vocês algo. É o Senhor quem produz, é Ele quem transforma. Mas os homens precisam olhar para o Senhor, para amar, serem transformados para amar a luz. Agora, indo para o final. Os homens, apesar de estarem mortos em seus delitos e pecados, eles a todo instante nos olham. A todo instante, há pessoas olhando para você e para mim. O que elas veem? O que o seu familiar vê em você, querido irmão e irmã? O que seu pai vê em você, querido jovem que está ainda na sua casa? O que o seu colega vê? O que o seu parente, enfim, o que o seu ciclo de amizades vê? Ele vê em você luz, ou ele vê em você alguém semelhante a ele mesmo? Ele está ouvindo o evangelho da sua boca, ou ele usufrui de um silêncio de morte? É uma indagação que temos que fazer agora diante de Deus. Porque as indagações que fazemos diante de um Deus, é claro que elas nos perturbam, mas ao mesmo tempo nos trazem um renovo. Porque se eu sou do Senhor Jesus Cristo, queridos, eu venho aqui diante do Senhor, enquanto essa pregação é dita, e peço perdão ao Senhor, e peço: Senhor, me renova. Senhor, morra esse velho homem em mim. Eu quero ser isso que está sendo pregado, Senhor. Eu quero ser vida, Senhor. Eu quero ser luz nesse mundo. Eu não fui feito para viver esta vida aqui. O Senhor não me chamou para viver simplesmente uma vida de crente formal, mas uma vida diferente. Por isso que o Senhor Jesus, Ele dá alguns contrastes. Nós não nos atemos tanto a Ele, por isso que Ele vai olhar aqui para o texto, olhando para o texto, Ele faz algumas referências. Jamais uma candeia que ilumina a sala pode ficar debaixo do alqueire, seja o alqueire, qualquer coisa, mas ela não está no seu lugar próprio. Como uma cidade, e na verdade, assim também Bíblia levou essa luz, me perdoa aqui, fui além. Não se pode esconder a cidade edificada no monte, é o primeiro exemplo. A cidade edificada no monte, ela é referência. E não pode ter uma luz, uma candeia debaixo, escondida, sem no local próprio para iluminação. Ou seja, queridos, não há meio termo. Se eu não estou sendo luz, que eu reviso a minha vida agora diante do Senhor. Não há meio termo, não há meio termo nessa vida. Ou eu sou luz ou não sou luz. Ou sou sal ou não sou sal. Por isso, o objetivo da luz é ser difundida e disseminada. E diferente do crente formal, o chamado do Senhor para nós nessa noite é: examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Como podemos assegurar então que eu estou sendo luz? Para a gente encerrar, a conclusão. Está aqui, conclusão, viu, queridos? Vou encerrar. Só seremos luz nesse mundo
na medida em que aquele que é luz nesse mundo estiver atuando em nós. Eu só vou ser luz se Cristo habitar em mim. Então a primeira coisa que eu quero levar os irmãos aqui a fazerem é uma pergunta muito simples. Como eu já repeti aqui 4 vezes no sermão. Eu já recebi dessa vida divina? Faça essa pergunta. Eu já recebi? Eu me fiz hoje de tarde. Porque a gente pode viver uma vida como o Senhor disse, isso arrepia a mim que estou pregando aqui, que no final dos tempos, quando o Senhor voltar, muitos haverão de dizer, Senhor, Senhor, proclamei o seu nome, fui na igreja, desde pequeno participei de todos os cultos, e o Senhor vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. Revise a sua vida agora diante de Deus, porque é uma oportunidade que Ele nos dá. Estava aqui comentando com os irmãos, não foi um fato tão grave, mas agora, 5:50, o reverendo Obed saindo de carro para pregar, Obed Júnior, sofreu um acidente ali, capotou. Está agora certamente indo para o hospital, teve algumas fraturas, pregando a palavra de Deus, mas falando com a minha esposa, como a vida rápida passa, e um homem servo do Senhor para pregar o Evangelho. Mas a nossa vida, queridos, ela é um vento, ela é uma neblina, passa. E o chamado hoje, nessa noite, é revisarmos, eu já recebi. Se eu digo, sim, Senhor, eu recebi, mas eu não tenho vivido segundo esse padrão do Senhor, eu estou em pecado. Então você clama em segundo lugar, você busca a fonte, porque Ele oferece de graça. A fonte não está tão longe de você, queridos, está mais perto do que você possa imaginar. O Senhor está aqui. Ele está recebendo esse culto. Ele habita aqui. Se Ele nos trouxe essa palavra, queridos, é porque Ele quer a comunhão, relação íntima com Ele. E Ele é uma fonte inesgotável. Aqui nessa terra ainda nós padecemos muitas vezes porque buscamos outras fontes, mas Ele é uma fonte inesgotável. E Ele nos chama agora a nos dobrarmos diante dEle e dizermos, Senhor, dá-me de beber, fortalece o meu interior, fortalece a minha alma, que eu possa crescer na consciência de que eu preciso do Senhor todos os dias. E aí você vai para o terceiro passo e diz, Senhor, há um padrão determinado, a sua palavra. Me ajude a colocar em prática, Senhor. Me ajude a ter fome do Senhor todos os dias e revisar cada momento da minha vida. Eu lembro aqui do pastor Elias Medeiros falando sobre isso. Muitas vezes eu já esqueci nessa minha caminhada depois de ouvi-lo, mas eu tomei isso como um princípio. O reverendo diz assim, leia a Bíblia, pequenos trechos, rumine, pequenos trechos, leia devagar. E quando você ler aquele pequeno trecho, pode ser um capítulo, alguns versículos, olhe para o texto, olhando o que Deus está falando ali para você. Peça perdão se há necessidade de perdão, peça renovo todos os dias, mas busque dessa fonte. E o Senhor dá de forma gratuita. Relembre então diariamente das bem-aventuranças, elas são o norte da nossa vida. Tudo nessa vida tem manual, queridos, tudo. Olha que coisa interessante, Deus, Ele nos deu uma vida tão prática que tudo tem manual. Tem uma forma, uma conduta, e há um manual, uma conduta para a nossa vida. Nós vamos para o céu e aqui nós trabalhamos. É claro, na dependência e na força total do Senhor. Quando eu olho para as bem-aventuranças, eu digo, eu sou incapaz de fazer isso. Mas como nós, relembrando das bem-aventuranças, no Senhor eu posso. Na força e no poder do Senhor, eu posso ser humilde de espírito. Eu posso lutar o bom combate, eu posso ser manso, eu posso ser limpo de coração na força do Senhor Jesus Cristo. E em último lugar, deve haver em nós, e isso é muito difícil, para ser luz, deve haver em nós total ausência de ostentação e exibicionismo. Porque quando as pessoas olharem para nós, elas não devem ver o Tiago. Elas têm que ver Cristo. Isso é difícil. É difícil. Porque nós somos tentados dia após dia a olhar para nós.
mas eu tenho que aprender a morrer todos os dias. Para que quando as pessoas notarem, seja pela pregação, seja pelo meu viver em casa, no meu trabalho, e buscarem a razão da esperança, que elas conheçam Cristo, e não o Tiago, mas Cristo, para que Cristo seja exaltado. Isso, queridos, é o trabalho mais difícil, mas que o Senhor faz diariamente em nós, nos humilhando muitas vezes, nos tornando dependentes dEle, mas Ele fará isso em nós. Isso glórias a Ele, porque Ele prometeu assim fazê-lo. E sempre, nós teremos a oportunidade de exaltar o nome do nosso Deus. E enfim, queridos, quando Ele nos chamar, ou quando Ele voltar, não haverá mais essa luta. É uma luta declarada, que já tem um fim. Essa luta que nós temos com os nossos membros, com a nossa mente e coração, ela já tem um fim para aqueles que amam o Senhor. Mas lutemos o bom combate, queridos. Sejamos sal, sejamos luz nesse mundo. Não estaremos isentos de lutas, mas lutaremos. E quando a igreja compreende isso, quando os servos do Senhor compreendem isso, queridos, é possível viver uma vida alegre, com contentamento no Senhor. É possível vencer lutas. E aí, a maior riqueza que nós temos é quando aqueles que estão aos nossos lados em trevas se convertem. E nós somos usados como meios pelo Senhor para levar aqueles ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Finalizo com o exemplo da mãe de Agostinho. A mocidade vai ver isso no mês de agosto. É um spoiler. Livro 9 fala a respeito do fim da vida de... Agora esqueci o nome dela. Me ajuda aí, Davi. Mônica. Mônica, mãe de Agostinho, ela era uma serva do Senhor. E quando ela soube que Agostinho se converteu, ela exultou de alegria, porque ela orava há décadas pelo seu filho. E ali no leito de morte, ela dizia, e ela disse, escritos pelo seu filho Agostinho, que o maior desejo dela era ver a conversão do seu filho, e que nada mais importava. Outrora ela queria ser enterrada na sua terra natal, junto do seu marido, e agora no final da vida dela, ela pede ao seu filho, me enterre em qualquer lugar aqui, só não esqueçam de orar pelos seus. Mas importava ela ver almas se convertendo ao Senhor, incluso do seu filho, que foi muito usado por Deus. E até hoje, Deus preservou o nome desse servo, a qual homens fortes depois, como Lutero, Calvino, Knox e tantos outros na história, se debruçaram. Que esse seja também o nosso alvo, queridos. Ser luz para que pessoas venham se converter ao Senhor. Para estarmos juntos, junto com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nos voltamos nessa noite, para Te agradecer em primeiro lugar, para relembrar, conforme nós lemos no Salmo 126, que o Senhor restaurou a nossa vida, o Senhor restaurou Sião. Um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos tirou das trevas, para habitarmos com o Senhor para todo sempre. Ó Deus, que grande amor nos consumiu, que grande amor nos alcançou, ó Deus. Mas nos ajude, ó Deus, nessa caminhada, porque facilmente nos esquecemos daquilo para o qual nós fomos formados, forjados. Que possamos valer a pena, ó Deus, a nossa vida vale a pena, ó Deus, que possamos combater o bom combate. Nos lave, ó Deus, com o seu amor, nos restaure com o seu poder, ó Deus. A começar de mim, de todos aqueles que o Senhor trouxe aqui, eu não sei quais são as lutas do íntimo do coração de cada homem, mulher, jovem, criança que veio nessa noite aqui, mas Tu conheces. Se eles já se converteram ao Senhor, que o Senhor renove a alegria da conversão nos seus corações. Que o Senhor renove o vigor, a dependência do Senhor nas suas vidas. E eles possam ser, ó Deus, nós sejamos lavados pelo Senhor mais uma vez. Que o Senhor nos alimente com o seu azeite,
para que venhamos a ser luz neste mundo e não nos escondermos, ó Deus. Nos ajude nas nossas lutas, a lembrarmos que o Senhor, conforme nós lemos também na liturgia, o Senhor restaura a nossa sorte hoje. E, ó Deus, o Senhor nos capacita a continuar semeando, mesmo que chorando, porque é difícil essa vida. É difícil lutar. Muitas vezes esmorecemos, mas a certeza, conforme o salmista disse, é que nós voltaremos com os feixes. Nós veremos o fruto do trabalho, porque o Senhor é conosco. E nós então estaremos reunidos com o Senhor. Ó Deus, obrigado pela sua palavra, porque o Senhor demonstra o seu amor através dela. Nos ajude, ó Deus, a revisarmos hoje à noite a nossa vida. E nessa semana que vamos viver, se o Senhor nos der e conceder vida, que possamos, ó Deus, colocar em prática. Não nos envergonharmos do Senhor, a sermos fiéis, a sermos diferentes, a sermos pais, maridos, mães, filhos, filhas, chefes, servos, que sejam diferentes, ó Deus. E quando indagarem a respeito da nossa mudança, que possamos apontar para Cristo, que possamos falar do verdadeiro Evangelho, e não temer falar dele, mas agradecer ao Senhor, porque fomos transformados, e que o anseio de que pessoas ao nosso redor sejam transformadas, domine por completo o nosso coração. E aí sim o Senhor é glorificado. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui conosco, e jamais nos desamparará. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que as consolações, o poder, a alegria, a restauração do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, queridos irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém.